Saudações, amigos! Vamos papear? Vamos bater um papo hoje com as dicas de como escolher um fundo imobiliário. Eu pensei em passar essa dica para vocês porque eu já comprei fundo imobiliário e ações simplesmente assistir a algum vídeo, achar que tinha lógica naquilo que eu estava escutando e fui lá e comprei, sem fazer nenhuma análise nesse fundo imobiliário. Qual foi o resultado? Perdi dinheiro. Para escolher um bom fundo imobiliário, um papel que possa te render bons dividendos, boas valorizações, é preciso fazer algumas análises de números e também de informações a respeito da empresa que você está comprando e, nesse caso desse vídeo de hoje, do fundo imobiliário que você vai comprar. Então, para isso, você tem que lançar mão de alguns locais que você pode pesquisar isso, alguns sites. E existem excelentes sites com informações precisas a respeito dos fundos imobiliários. Sites, inclusive, que são free, você nem precisa pagar por eles. Logicamente, todos os sites eles trazem algumas informações a mais que, se você pagar, você pode ter acesso. Mas as informações básicas que já estão lá nesses sites, na internet, já é possível fazer uma boa análise desse fundo ou dessa ação que você quer comprar. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre alguns sites interessantes para pesquisar sobre fundos imobiliários. Dê uma olhada nesse vídeo do nosso canal. Um primeiro ponto de análise para a escolha de um fundo imobiliário. O primeiro ponto é a cotação. Quanto é que está valendo uma cota desse fundo imobiliário? A gente tem fundo imobiliário chamado de base 10, em torno aí de R$10 ou R$9, uma cota do fundo imobiliário. E temos também fundo imobiliário de R$180. Então, você tem que ver aí qual a sua capacidade. Qual é a grana que você tem para investir nesse momento? Eu posso comprar um fundo imobiliário de R$180 ou posso comprar um fundo imobiliário de R$10. Ambos podem estar com boas indicações para a compra. Então, o limitador vai ser a grana que você tem para aportar. Então, o primeiro ponto é o valor da cota desse fundo imobiliário. Segundo ponto da nossa análise. Na minha opinião, comprar um fundo imobiliário para investir em imóveis é melhor do que comprar o próprio imóvel. Um dos motivos é, se eu invisto minha grana em um imóvel, eu não posso, quando precisar, pegar uma parte dessa grana. Se eu compro um imóvel, por exemplo, de R$500 mil e logo à frente eu vou precisar de R$100 mil, eu não posso vender um pedaço apenas desse imóvel. Com o fundo imobiliário, você pode sim sacar parte do seu investimento. Se você compra R$1.000 de cota de um fundo imobiliário, você pode lá na frente vender uma parte dela, vender R$100 desse fundo imobiliário. Por isso que esse segundo ponto é importante, que é exatamente o quê? A liquidez desse fundo imobiliário. É a facilidade que você tem de comprar e vender uma cota desse fundo imobiliário. Isso é muito importante. Como é que a gente vê isso? Por exemplo, nos meus parâmetros, eu só compro um fundo imobiliário que tenha mais de 1 milhão de transações, de negociações diárias. Isso aí é a liquidez do fundo imobiliário. Terceiro ponto da nossa análise para comprar um fundo imobiliário é o famoso PVP. É o preço da cota sobre o valor patrimonial. Já conversamos sobre isso aqui no canal também, mas é muito fácil, tem muita informação fácil e interessante na internet a respeito do PVP, que é o valor da cota dividido pelo valor patrimonial. Quando esse PVP é igual a 1, quer dizer que a empresa, o preço dessa cota é um preço justo, é exatamente o valor que vale essa cota em relação ao valor patrimonial dessa empresa. Então, essa empresa vai estar barata para você comprar o papel ou o fundo imobiliário quando esse PVP estiver abaixo de 1.
Quer dizer que o preço ele está menor do que o valor patrimonial da empresa. E a empresa vai estar cara quando esse PVP for maior do que 1. Ou seja, o mercado está pagando, na verdade, mais na cota do que o valor patrimonial da empresa. Então, nas minhas análises, nos meus parâmetros, eu não compro uma empresa que tem um PVP acima de 1.2, 1.3. Porque tem outras análises para serem feitas em cima desse PVP. Pode ser que uma empresa esteja com o PVP alto, mas tenha, por exemplo, logo à frente, uma oportunidade de valorização do seu patrimônio. Então isso aí não vem a ser um problema. As análises elas não devem ser frias, tem que buscar informação. Quarto ponto da nossa análise para a escolha da compra de um fundo imobiliário é o dividend yield. É quanto essa cota desse fundo imobiliário vai te rentabilizar mensalmente, trimestralmente, anualmente. Ou seja, é o seu dividendo. Porque para quem investe a longo prazo, esse é talvez o mais importante. É saber quanto é que esse seu papel, esse seu fundo está lhe rendendo. Na minha análise pessoal, eu necessito que aquele papel que eu escolher, ele tenha regularmente pago anualmente, no mínimo, 6% de dividendo. Agora, tem que ter muito cuidado sobre esse parâmetro, porque tem muita gente que só olha para ele. Se tem um dividend yield muito alto, se ela paga um dividendo muito alto, o cara vai lá e compra. Cuidado, tem outras implicações por trás disso. Não é simplesmente olhar quanto ela está pagando naquele ano, naqueles últimos 12 meses, e você vai lá e compra em cima de apenas essa informação. Outros parâmetros também têm que ser analisados. E tem tudo a ver com o nosso quinto ponto, que é o RI, é a leitura dos relatórios das empresas quando elas emitem isso para seus investidores. Simples de encontrar. Vai no Google, digita o nome do fundo imobiliário ou o nome da empresa e RI, relação com os investidores. Talvez essa seja um dos pontos chatos, que tem muita gente que não gosta de ler, mas é muito importante. Depois que você começa a se inteirar das empresas, se familiarizar com as palavras usadas nesses relatórios, fica muito simples e é muito rápido para você fazer essa análise. Você baixa lá o RI da empresa, o relatório, os fatos relevantes, lê em 5, 10 minutos você consegue ler um relatório por inteiro. É muito importante. Por que é importante? Porque neste relatório você vai buscar as informações necessárias para poder dar uma base mais sólida para a sua tomada de decisão e sobre os pontos que você analisou anteriormente. Por que será que esse dividend yield está muito alto ou está muito baixo? Está também lá no relatório da empresa os proventos, por que eles vieram tão alto ou um pouco mais baixo, etc. Nos relatórios para os investidores tem muita informação importante para a sua tomada de decisão. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você vira sócio dessa empresa. Quando você abre uma empresa, por exemplo, uma sorveteria, você abre e deixa para lá? Não, você acompanha aquela empresa. Então você deve acompanhar a sua empresa, o seu fundo imobiliário no qual você é dono de um pedaço dele agora. Então você deve sempre ler os relatórios dessa empresa. É a forma de você acompanhar a sua empresa, o seu negócio. E uma dica interessante é o seguinte: cada vez que eu leio um relatório de uma empresa, eu vou lá e anoto, num local meu que eu sempre tenho acesso fácil, quais os principais pontos, quais os pontos mais importantes daquele relatório. E aí você vai construindo uma história sobre essa sua empresa. E você, lá na frente, vai ter um embasamento muito melhor, que pode lhe indicar comprar mais dessa empresa ou, cara, chegou a hora de vender essa empresa e partir para outra. Então faça essa história, conta essa história para você mesmo, através dos relatórios. Um abraço.